dia! Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Também vou dar boa tarde ou boa noite, que eu não sei que horas que você vai assistir esse programa, porque agora ele tem ele repete, né? Tem uma reprise na parte da tarde. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer pela vida das minhas amigas, agradecer que a gente está aqui e que você está aí, porque nada faz sentido se você não estiver aí. Agradecer toda a equipe, dizer que nós estamos ao vivo pela TV Ondas Play, por todo o Brasil, por mais de 196 países. E mais o que, Camila? Fala aí. E nas principais plataformas, na sua Smart TV, na sua casa, nesse momento, e em mais de 196 países. Isso não é maravilhoso, gente? E olha só, a gente está num formato diferente. Eu estava morrendo de saudade de vocês, né? Na semana passada vocês não estavam aqui. A gente está num formato diferente e eu quero saber a tua opinião também. Isso é um teste, para ver de que forma que você acha mais agradável, de que forma que a gente fica mais bonita na televisão. Então, vocês dão opinião também a respeito disso, tá? A gente vai aguardar. Né? Olá, pessoal, Joyce Azevedo, estou muito feliz de estar de volta aqui no estúdio. Passei uma semana aí numa imersão business, aprendendo muita coisa, trazendo novos conteúdos. Então a gente quer falar para você o seguinte: hoje nós temos um tema, mas nós estamos sempre disponíveis para tirar dúvida, para te ouvir, e a sua opinião é muito importante para gente. Sugestão de tema, Sugestões de temas para gente é muito importante. Então conta com a gente e vamos com tudo hoje falar sobre o poder do não. Como que é isso aí? O que é o poder do não? Você sabe dizer não? Como que você reage? O programa fala de reagir. Como você reage diante dos nãos da vida? O não é sempre desafiador, né? Desde a infância, a gente tem muita dificuldade com a palavra não. O não, ele é um problema na nossa vida. Então, entender o não com as fases. Na fase 1, é a criança, quando a gente é criança, vou entender o não. A criança não entende a palavra não. Na fase 1. Primeiro entendimento. Primeiro entendimento. Entendeu não? Entendeu não. Segundo, logo depois a criança cresce, aí passa para a fase 2. É o porquê do não. Porquê do não? Por que não? Né? Você fala não, por que não? Aquela fase a gente fica, né? Nossa, por que não? Aquela fase do porquê, de querer saber de por tudo. Que não? Não pode. Por quê? Por que não? Isso é uma fase, isso passa. E a terceira? E o maior desafio é depois quando a gente cresce, é dizer não. Saber dizer não. Quantas vezes a gente tem dificuldade em dizer não e em ouvir o não também. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante com vocês aqui. E eu quero que vocês já comecem a contar pra gente a sua maior dificuldade em dizer não. Vamos começar em dizer não. Depois eu quero entender qual é a sua dificuldade em ouvir não. Você tem algum caso assim onde você ouviu um não e isso te doeu? Um não da vida, um não de um familiar, um não de um amigo, porque a gente projeta as nossas expectativas nas outras pessoas. E o não, ele frustra dependendo da maneira que você recebe o não. Sabia disso? Sabia. A gente coloca expectativa, só que o outro ele não tem a obrigação de suprir as nossas expectativas. Ao outro a gente dá o direito de ser ele mesmo. E a gente precisa amadurecer, porque ouvir não é um processo de maturidade também. Justamente. E o não, ele é libertador. Sim. Quando eu falo por mim, e quem consegue falar não, é lógico, com delicadeza, com sabedoria, né? Dizer não na hora certa, para as circunstâncias corretas, é libertador. Porque quando eu falo não, eu estava conversando justamente isso com elas, quando a gente estava vindo, e isso virou muita chave na minha vida. Eu sempre fui, desde a minha infância, muito empática, e eu confesso que para mim, quando eu não tinha desenvolvimento, inteligência emocional, não me conhecia muito bem, isso acontece com todos de nós, eu tinha muita dificuldade de dizer não. E às vezes aceitava situações, alguém me convidava, amigos, para algum local, e que eu não conseguia falar não. E depois a gente vai e fica, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Ou passa por situações que não tem necessidade. Eu comecei a praticar uma seguinte forma: quando eu falo não para o outro, de forma até mesmo amorosa, eu estou falando sim para mim.
Então, se eu não quero uma situação ou não posso, naquele momento, às vezes o não não é porque simplesmente eu não quero. Naquele momento eu tenho uma outra coisa, eu tenho um outro evento, enfim, eu não posso. E dizer então, sim para nós mesmos não é egoísmo, não, né, Camila? Não é egoísmo. Então a gente tem muita essa crença de achar, muitas das vezes eu achava que eu poderia estar sendo egoísta de falar não. E às vezes algo que eu poderia também mesmo ajudar, estava acessível a mim, mas a gente também, até mesmo para ajudar e dizer sim, a gente precisa ter sabedoria. É questionar, porque... né? Vai ser bom para mim? E vai ser bom para aquela pessoa também. Eu vou te dar esse sim, mas vai ser bom para mim. Justamente. Então é libertador quando a gente começa a praticar. Então assim, um testezinho que eu posso dizer para vocês que tem essa dificuldade de dizer não, se estiver numa situação, você se pergunta, eu quero isso? Se eu falar não para essa pessoa, se eu falar sim para essa pessoa, estou falando não para mim, começar a exercitar isso e vocês vão ver como isso é libertador. E assim, até mesmo melhora os nossos relacionamentos, relacionamento conosco mesmo, primeiramente, e com as pessoas. E também a pessoa precisa ter maturidade de entender que naquele momento... É verdade. Eu entendo isso que a Camila trouxe com a seguinte, acho que eu resumo isso numa frase: é melhor um não que te liberta do que um sim que te aprisiona. Essa é uma chave. Sim. O não te liberta. É melhor um não que te liberta do que um sim que te aprisiona. E aí eu quero trazer um contexto aqui. Quantas vezes a gente disse sim para situações que a gente talvez não quisesse fazer, ou não, vou falar sim porque eu quero agradar, porque a gente não sabe falar não. E aí, trazendo para experiências pessoais, eu já fui para várias festas na adolescência, na juventude, que eu não queria ir, mas uma amiga quer ir. Aí você vai. Quantas furadas, quantas enrascadas a gente já se meteu por medo de falar não e decepcionar a outra pessoa. Aí você vai para um casamento, chega lá, você não quer ir, e a festa não é nada daquilo que você estava esperando, o ambiente não é aquilo, e você tá lá, poxa, aí você pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Eu poderia estar em casa, ou fazendo uma coisa que de fato faz sentido para mim. Então, são essas questões, né? E também a gente também saber o equilíbrio também, né? Porque tem situações que às vezes de fato a gente não quer, mas a gente precisa ver, equilibrar se aquela situação faz sentido também para que você vá ou faça por alguém. Então também tem que ter o equilíbrio. Também não é tudo que falar não agora para todo mundo. Tem que ter um equilíbrio. Ter um tempo, pensar, raciocinar. Faz sentido para você aquela situação também. O não dentro do ambiente de negócios. Eu vejo muito, eu trabalho muito com empresas, com pessoas, como é difícil para gestores falarem não. Né? E isso vem das crenças, é da nossa formação, essa dificuldade de falar não. E quantas empresas, quantos negócios faliram porque as pessoas não souberam dizer não na hora certa. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Maricá pediu e a Connect atendeu. Nossa loja física já está inaugurada na cidade. Venha nos visitar. Vem para a Connect Maricá. Estamos aguardando você e sua família. Vem! Olá, voltamos. Caiu aqui, mas isso faz parte de um programa ao vivo. E a gente estava num raciocínio sobre Daniel, quando Daniel... A gente estava conversando, na verdade. Caiu, mas a gente continua desenvolvendo. Então, fala pra gente, Carla, sobre Daniel, quando ele disse não pro que era a pressão do sistema, que é uma das coisas que está aqui pautada pra gente, é que a gente precisa aprender a dizer não para as pressões do sistema. Ele disse não ao banquete do rei. Uau! Ele renunciou. Ele disse não à adoração, né? Quando o rei mandou fazer aquela estátua e disse que todo mundo tinha que adorá-lo, ele disse não, ele renunciou. O que você precisa renunciar hoje? Uau! Eu aprendi muito a dizer... Eu nunca tive dificuldade de dizer não para situações que talvez não iriam me fazer bem. Isso eu nunca tive muita dificuldade. Para mim, o maior desafio foi quando eu comecei a dizer não
para as coisas que iriam me atrapalhar para o resultado que eu estava buscando a longo prazo. Eu achava que dava conta. Não vai dar para eu ir aqui, vai dar para eu não estudar hoje. E aí eu já não conseguia me desenvolver bem. Eu falei, caramba, aquele dia eu devia ter renunciado, eu deveria ter dito não para aquele prazer momentâneo para poder alcançar o resultado almejado. Esse não, eu tenho ainda dificuldade até hoje. Eu tenho que parar, pensar a longo prazo. Senão eu vivo o que está acontecendo e acabo desconectando do foco, né? Que é o objetivo, que é o propósito, que é a missão. Esse não eu tive mais dificuldade, mas Daniel renunciou. Sim, eu sempre tive muita dificuldade em dizer não, e enquanto empresária isso me afetava muito, porque a gente já vem construindo um raciocínio com vocês sobre crenças, né? Uhum. E eu tive muito essa crença de rejeição. Para não me sentir rejeitada pelos meus colaboradores, que isso ia alimentar em mim um vício emocional de rejeição, eu sempre dizia sim para tudo que eles queriam. Por quê? Eu não dizia não, e aí eu me sentia amada, eu me sentia acolhida. Rejeitada. E eu vejo isso muito dentro desse ambiente empresarial, que as pessoas não conseguem se posicionar. E quando eu falo não, nem sempre quer dizer que eu estou sendo ruim. O empresário, quem está empreendendo, ele tem a visão do negócio. Os seus colaboradores, eles não têm as mesmas responsabilidades. Lógico que dentro de um ambiente de negócios, um ambiente business, todos somos responsáveis pelo resultado, mas quem tem a visão do seu negócio é você. Então saiba dizer não para as propostas, para a pressão do sistema. É muito nítido que às vezes tem quase motim, os colaboradores fazem rebelião para conseguir coisas. É porque às vezes a gente não entende, porque a nossa visão como gestores, como liderança, a gente tem uma visão do todo, e que às vezes a gente precisa ser o mais justo e coerente possível, porque se eu liberar um certo comportamento, uma certa atitude para uma pessoa, às vezes você até pode. Quantas pessoas às vezes chegam perto para sair mais cedo ou resolver alguma coisa dele, e aí a gente às vezes acaba tendo que dizer não, porque senão acaba perdendo ali o controle daquela situação, das normas da empresa, dos valores, enfim. Então, essa situação é bem complicada para a liderança, porque às vezes o funcionário, se não houver treinamento, se não tiver um aculturamento dentro da empresa, é aí onde tem esses problemas. Eles se juntam, olha, mas olha só, poderia fazer isso e não fez. Mas por quê? Porque a gente tem que ter uma visão de um todo, e tem que ter um controle. Vocês estão falando, né, mais assim, corporativo, mas eu gosto muito de trazer, assim, vocês têm dificuldade de falar não para os filhos, assim como você falou da rejeição, entende? Você já trouxe a rejeição. A dificuldade de falar não para os filhos, esse é o não protetor, né? Esse é o não protetor. Eu vejo o não que a gente fala para os nossos filhos assim como o não que Deus fala para a gente às vezes. Será que a gente consegue entender? Exatamente. Deus como pai, Ele quer o nosso melhor. E olhando para minha filha hoje como mãe, eu quero o melhor para ela. E o melhor para ela é que em alguns momentos eu saiba dizer não para ela, porque ela não tem conhecimento, ela não tem maturidade para determinadas situações. E aí, cabe a mim, enquanto responsável, enquanto mãe que amo, protegê-la. E protegê-la é dizer não, muitas vezes. Não é fácil, né? Não é fácil dizer não para um filho. Ainda quando a criança tem essa idade que ainda dá para conversar do porquê do não, eu acho que ainda é um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, a minha filha, a Helena, uma filha de 2 anos, nossa, não tem muito... É desafiador, porque é um bebezinho, é um anjinho, mas precisa de limites. Na fase do mas precisa não de é limites. E agora ela fala muito bem o não dela. Não. Filha, vamos tomar banho? Não. Filha, vamos comer? Não. Então ela já sabe o que significa. Sim, já sabe. Gente, a gente tem comentários? Vamos lá? Vamos lá então para alguns comentários que tem aqui. Carmen Pires. Olá, adorei o novo formato do programa, meninas. Estão de parabéns. Sou da Baixada Fluminense. Obrigado, Carmen. Um abraço. Carmen. Tainá Mendes. Sou de São José, Maricá, e gostaria de fazer uma pergunta. Como dizer não sem soar grosseira? Isso é importantíssimo. Como dizer não sem soar grosseira? Lá, Camila. Como dizer não sem soar grosseira? Isso depende muito da situação a qual você está também,
mas a gente sempre ia tratar com amorosidade. Agora, tem uma situação, às vezes, quando a pessoa passa de um limite, onde você precisa se posicionar, a outra pessoa pode achar que você está sendo grosseira, mas você também, às vezes, está se protegendo de algumas situações. Então, assim, essa pergunta é até um pouco difícil de responder, porque depende muito do contexto, e aí vai muito da sua empatia, do seu relacionamento com essa pessoa, como eu acabei de falar. Como eu vou falar não para minha filha de 2 anos, que ela nem entende, eu não consigo nem explicar muito bem para ela. E aí, mesmo assim, sabendo que ela vai fazer 2 anos, eu explico para ela começar a entender o porquê do não, mesmo ela não tendo ainda maturidade. E aí, aí começa o quê? Um aprendizado. Isso vai muito da sua relação com essa pessoa, né? Então, e eu também tenho estudado muito sobre comunicação, se desenvolver, talvez buscar desenvolvimento também. Boa, bota essa parte de comunicação. Você a Joyce desenvolve bem. Não, desenvolve bem. Saber se comunicar, entender o seguinte: quando você se posiciona, você está cuidando de você. E não existe problema nenhum em você cuidar de você. O que o outro entende sobre comunicação. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que o outro entende. Só que a gente não tem controle sobre o que ele interpreta, porque a interpretação está ligado às crenças dele, à formação. Então, tendo respeito e empatia, você vai comunicar o não com carinho, com amor e se posicionando quando necessário, porque em algumas situações da vida a gente precisa falar um não é não. Não é não. Mas não se preocupar com a interpretação, porque a interpretação do outro fala sobre ele, não fala sobre você. Cuide da maneira que você fala, fale com carinho, com respeito e não se preocupe com a interpretação, porque isso fala do outro, não fala de você. Temos mais? Vai muito uma questão do perfil da pessoa também. Mas vamos lá. Temos a Aline da Aliança Brasil. Bom dia a todos. Oi, Aline. Aline da Aliança Brasil. Cássia Nunes. Meninas, amei o novo formato. Adorei ver todas juntas na tela. Muito sucesso para vocês. Obrigada, Cássia. Então vamos lá. Você sabia? Essa cadeira é legal, gostei. Eu tô rodando. Eu gostei também, eu acho que eu ia gostar de ficar rodando. Vocês sabiam que Moisés disse não para Deus e foi um não que agradou a Deus? E Joyce, agora vai. Pois é. Certa aí. Ele disse não, porque quando Deus falou para ele assim, você pode ir que eu vou colocar um anjo para ir com você, e ele disse, sem a sua presença eu não irei. E foi um não que agradou a Deus. Então, como a gente precisa se posicionar, entendendo que falar não pode te levar até um não para Deus. Um não que agradou a Deus levou a ele para a promessa dele, para o que era o propósito dele, a missão dele. Imagina você olhar para Deus, olhar para Deus e falar assim, não, sem a sua presença eu não vou. Tem que ter um posicionamento muito forte para fazer isso, né? E justamente as coisas assim do mundo, e quantas ofertas nos vêm e que não condiz com os nossos valores, com os nossos princípios, e a gente precisa dar esse não, esse que não nos agrada, pra agradar a Deus. E que agrada a Deus também, né? Então é o não que agrada, é o não que dá obediência. Da obediência. Os ensinamentos que Cristo deixou pra gente, os ensinamentos da educação que a gente teve dos nossos pais, quando você sabe do seu valor, quando você segue por princípios e valores, você vai saber falar esses não. Então, assim, saber quem você é, seguir princípios, seguir valores, quem for cristão, seguir os princípios bíblicos, a gente vai saber até mesmo falar esse não com amorosidade de forma correta. À medida que a gente vai aprendendo a dizer não, é bem isso, né? À medida que a gente aprende a dizer não, a gente vai deixando muitos fardos. Quantas pessoas você está carregando? A gente estava falando aqui no intervalo, quantas pessoas tóxicas você não consegue dizer não e você carrega essas pessoas. Quando você aprende a dizer não e o não que liberta, você está se libertando de fardos que você está carregando. E o quanto isso ancora a sua vida hoje e te impede de prosseguir, porque você não consegue fluir no que é a sua missão, cumprir o seu propósito, porque você está ancorado em problemas que não são seus. Então, na última semana eu vivi algumas experiências e eu ouvi muito isso.
essa energia é minha, esse problema é para mim, então eu preciso aprender a falar não se ele não for para mim. O problema do outro, até que ponto eu preciso me envolver no problema do outro? Até que ponto eu posso também me envolver e eu tenho inteligência emocional, controle emocional para me envolver no problema do outro? Porque em alguns momentos a gente vai precisar falar não pro problema do outro. Refletir, né? Porque a gente não, é uma energia que eu vou dispensar. Quanto de energia eu estou colocando aqui que está impedindo o meu crescimento porque eu estou me preocupando mais com o outro do que comigo mesmo. E só para esclarecer, eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com o outro, a gente tem que se preocupar, desde que isso não nos prejudique. Porque é muito... Quando a gente vai voar, né, no avião, eles falam assim, coloca primeiro a máscara em você, para que depois você possa ajudar o outro. Então, só se comprometa a ajudar o outro, a dizer esse sim pro outro, se você estiver preparada e com gestão e controle das suas ações e das suas emoções. E não se preocupe, né, que você vai perder essa amizade. Muita gente não diz não com medo de perder essa amizade, mas se ela não aceitou o seu não, é porque não é sua amiga, ela era amiga do seu sim. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Souvenir, Hidronorte e muito mais. Faça sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores na sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Olá, voltamos. A internet hoje está oscilando. Mas a gente tem comentário aí, né? Fala para nós. Temos aqui a pergunta da Juliana Oliveira. Moro no bairro da Liberdade, em São Paulo, meninas, e sinto muita dificuldade de dizer não. E isso acaba me colocando em situações muito desconfortáveis. Como posso mudar isso? Fazendo aquele teste que eu falei também, se perguntando se eu falar não para aquela pessoa, se eu falar sim para aquela pessoa, eu estou falando não para mim. Comece a exercitar isso, você vai ver como rapidinho você vai começar a entender como é importante. Pensa dessa forma. Estou falando sim para ele, estou falando não para mim. Estou falando não para a pessoa, estou falando sim para mim. Acho que a gente podia falar agora um pouco como que nós, né, nos posicionamos diante dos nãos da vida. Na verdade, os nãos que eu já recebi da vida, para mim, foram os de maiores aprendizados e que, de fato, depois eu vi que aquilo foi o melhor para mim. Só que naquela situação eu não tinha entendimento de como que a gente fica frustrado, né? Quando tá dentro da situação, né, Camila? Isso. Hoje, eu sempre tive muita dificuldade com não. Sempre tive muita dificuldade com não. Hoje eu consigo entender que mas esse é desenvolvimento, gente. Você precisa se conhecer, você precisa buscar a Deus para entender isso. Deus, quando Ele não permite algo na minha vida, não é porque Ele está me castigando ou está me punindo. Ele está me protegendo. Porque Ele já foi lá na frente, Ele já sabe. Deus não fala com você com quem você é agora. Ele já fala sabendo quem você será e onde você pode chegar. Então, não hoje, e assim, é muito comum, portas se fecham, quantas portas se fecham, e no momento que essas portas se fecham, a gente fica sofrendo, por quê? Será que eu não mereço e tal? Hoje, quando uma porta se fecha para mim, quando eu recebo um não de alguma situação, eu já sei, Senhor, não era para ser porque vem algo melhor. Aí tá ligado diretamente à maturidade, né, Joyce? Maturidade. E também ter a gestão das suas emoções, controlar as suas emoções e saber que tudo que for seu vai chegar até você. Então, controlar as suas emoções, controlar a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que com um não, para quem recebe um não e tem ansiedade, gente, é sofredor. Você não consegue lidar com o não porque você já está lá na frente, você já quer viver. E quantas vezes você deixa de viver o agora, de entender o não de agora como um processo de amadurecimento?
olha para o seu não, para sua porta fechada, como uma oportunidade. Oportunidade. As portas fechadas também são oportunidade. O não de Deus é para te proteger. E eu acho que isso já muda muita coisa, né? Temos mais perguntas? Temos um comentário aqui da Aline da Aliança Brasil, falando: essas palavras da Joyce me libertam. Falar com atenção e carinho, mas o que o outro interpreta é uma questão do outro, não nossa. Muito aprendizado com vocês. Obrigada. E tem muitas preocupações, né? O que ele vai pensar de mim? Eu não vou. O que vão pensar? A gente não tem controle sobre isso. Mas isso tá na gente, né? O que ele vai pensar de mim fala com a minha identidade. Então, quando você tem a sua identidade fortalecida, você sabe quem você é, você sabe que o que você está fazendo não é egoísmo, você não se preocupa muito com isso. E entender de comunicação é tudo, gente. Eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro interpreta. A interpretação, a Aline vai gostar disso que eu vou falar agora. Mapa não é território. Eu não posso exigir que o outro veja o mundo da mesma forma que eu vejo. Então, dentro de um território amplo, meu mapa mental funciona de uma maneira. E aí um não, ou a maneira que eu vou me posicionar faz diferença dentro do meu mapa mental. Eu preciso respeitar o mapa mental do outro, mas não deixar de viver ou de me posicionar por causa disso. E respeitar o mapa mental. Nós somos pessoas diferentes, a gente pensa diferente, a gente age diferente e a gente reage diferente, porque cada um de nós tem uma história, não é? É verdade. Temos mais comentários, Will? Temos sim. Temos a Kellen, a maquiadora. Ai, linda, vamos agradecer. Ela falou: bom dia, meninas, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Em todas as ocasiões no trabalho e nos relacionamentos. Sempre tenho medo de machucar o outro. O que vocês podem me ajudar? Kellen de Maricá. Kellen lindona, vou falar de novo. Você não precisa se preocupar em machucar o outro, se você vai estar machucando o outro. Quando você cuida de você, isso é amor próprio, você se conhece, você cuida de você, você vai dar o seu melhor para o outro também. E entender que a maneira que ele recebe o seu não fala sobre você, fala sobre ele. A gente não tem controle sobre a maneira que o outro reage. A gente vai agir sempre da maneira correta, com respeito, com empatia, com educação, mas entendendo que o outro vai dar o significado dele para o seu não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso é um problema muito grande para pessoas que são muito empáticas. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que empatia demais também nos traz uma autodestruição. E aí, o que acontece com a pessoa que é empática demais? É por isso que tem essas dificuldades. Falo isso por mim também. A gente tem muita dó. Quando a gente tem dó, a gente tem pena. Quando a gente tem pena, a gente quer absorver o problema daquela pessoa, trazer pra gente. O que é diferente da compaixão. A compaixão, você, olha, eu estou aqui com você, na medida que eu posso, te dar um apoio emocional, sabendo que aquele processo é um processo da pessoa e que você pode ajudar na medida do possível, sem se envolver tanto, né? Você imagina psicólogos, psiquiatras, pessoas que cuidam da mente, se a gente fosse absorver a demanda de todo mundo, o problema de todo mundo. Então a gente pode fazer perguntas para que a gente possa ajudar a ele mesmo a achar as respostas. Talvez numa situação dessa, fazer perguntas para que ele venha refletir e a pessoa mesmo, ela mesma se ajudar e seguir o caminho dela. Então, assim, é praticar muito mais compaixão. Jesus mesmo, quando passou aqui nessa terra, ele nos ensinou. Ele não pegou o problema das pessoas e absorveu para ele. E aí, isso nos gera muito problema também emocional, porque a gente acaba absorvendo cargas da nossa família, de todo mundo. A gente já tem a nossa demanda própria, né, com os filhos, que são responsabilidades de nossa mesmo. E aí a gente conversa com todo mundo, sai na rua, quer ajudar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, e acaba absorvendo uma carga muito pesada que a gente não precisa, porque é o processo do outro. Então a compaixão é diferente da dor. Então, assim, não tenha dó, tenha compaixão. Tenha compaixão da pessoa. E aí começa a exercitar isso. Exercitar aquilo que eu falei. Você está falando sim para aquela pessoa, você está falando não para você. E aí eu tenho uma pergunta. Quantas vezes você se deu mal
por dizer sim, querendo dizer não. Sim, aí você passa por situações que Quantas você tem que vezes isso passar às aconteceu? vezes. E qual a melhor forma de aprender a dizer não? Se conhecendo, se desenvolvendo. Hoje a gente tem muitos profissionais, nós somos profissionais de desenvolvimento humano, então a gente pode sim te ajudar dentro de um processo, seja um processo de coaching, seja um processo com PNL, seja uma terapia com psicólogo. Você precisa buscar profissionais que possam te ajudar, porque algumas coisas são de posicionamento, outras são de crenças. Precisa de um tratamento mais profundo, de um acompanhamento para você desenvolver o seu conhecimento e o seu posicionamento para dizer não sem sentir culpa. Há pouco tempo, nós fizemos uma viagem, nós 3 juntas, e eu brincava com as meninas porque o não também, o não cultural, é engraçado, porque lá a gente foi para um outro estado, eu não vou falar o nome porque eu amo todos os estados do Brasil, mas a gente estava num outro estado e lá as pessoas falam não sem problema nenhum. A gente ficou um pouco assustado, né? Pra assim, gente... soou um pouco meio que grosseiro, né? Pra nós foi uma experiência totalmente diferente, porque a gente aqui nós aqui, né, no Rio, e as pessoas que eu conheço, geralmente assim, você não fala não. Aí eu falo, Carla, vamos semana que vem fazer um churrasco na sua casa? Ela vai falar assim, então, a gente pode conversar e tal, não sei o quê. Quando ela não quer. Mas tem dificuldade de falar não. A gente sempre conta uma historinha pra falar não. É mais bem justificativa. A gente... olha, não posso, eu vou viajar, eu tenho um outro compromisso, vamos marcar num outro final de semana, né? E aí a gente chegou nesse outro estado e eu precisava carregar meu telefone, né? A gente foi almoçar, eu precisava carregar meu telefone. E eu conversei com 3 pessoas dentro do ambiente, você pode me ajudar a carregar o telefone? Não. Por quê? Por que não? Mas... Não tem mais, é não. O processo aqui é assim, o procedimento é esse, é não. É não e corta. É não e acabou. E assim, pra eles isso não tem problema nenhum em falar não. E pra gente, aí a gente conversando lá nesse momento, falei assim, se fosse assim, no nosso ambiente, as pessoas iam falar, então, nesse momento não é possível, eu vou verificar e a pessoa nunca mais volta pra não ter que falar o não. Mas lá isso pra eles é muito tranquilo, nesse outro ambiente, nesse outro estado, que eu não vou falar o nome, eles falam não sem problema nenhum. Mas essa mania de justificativa nós também temos, né? Até, por exemplo, vou falar agora uma pessoa que vai te pedir dinheiro emprestado. Você dá uma justificativa. Você fala, não, eu acho que o sim e o não tem que ser assim, mais óbvio, em algumas circunstâncias. Se a pessoa for daquelas que são sugadoras, aqueles amigos sugadores, que te pede o dinheiro emprestado e você fala, não, hoje eu não tenho, mas é porque eu vou receber tal dia, e aí eles já vai criar uma expectativa que agora você não tem, mas daqui a pouco, quando você receber, vai te pedir novamente. E quando você também está alimentando o vício da outra pessoa, alimentando o vício. Eu falei de dinheiro, mas de várias outras coisas, né? E aí fica naquele ciclo, aí a pessoa toda hora te busca pelo mesmo motivo, aí você vai, fala, e fica, e é horrível isso. Não, e se você der o terceiro sim, normalmente eles acham que você já é obrigado a isso. E aí isso também, é obrigação sua. E aí também você deu o primeiro, empresta uma deu o vez, segundo, deu o terceiro sim. E aí depois pede de novo, aí quando você fala não, acaba até a relação. Você fica refém, né? Fica refém do seu sim. Então, volto lá na frase. O não que te liberta, melhor um não que te liberta do que um sim que te aprisiona. Vamos lá, Wilton, mais? Temos sim. Luana Rangel mora em Itaperuna e como eu posso agir quando eu recebo um não inesperado? É o contrário agora. Agora é o contrário, né? É verdade. É porque ela tem o controle que ela tem não é o não que ela recebeu, é como que ela vai agir e reagir. É verdade, o controle, né? Isso fala direto com o tema do nosso programa, com o nosso título, que é Reaja. Então, como você recebe isso aí e administra esse sentimento dentro de você? Primeiro você precisa se conhecer, entender suas limitações, entender o que você tem de potencialidade e de limitações. Então, receber um não, a vida vai sempre te trazer surpresas e a gente não tem controle sobre tudo. Tem esse entendimento. Você vai precisar se adaptar e ter flexibilidade em muitas vezes na sua vida, mas de maneira que isso não te cause dor. Acha uma forma de olhar para a situação sem que isso te cause dor. Eu coloquei aqui que hoje eu olho para os nãos da vida como oportunidade. Não é aqui. Aqui deu um não, é porque o meu caminho talvez seja outro e aqui tem algo melhor para acontecer.
Então, entenda o não como uma oportunidade, como uma possibilidade de crescimento. Cada não que eu recebi na vida me fez crescer muito e é por isso que eu estou aqui hoje. Beijo, vejo como uma oportunidade de aprendizado mesmo. E saber também refletir e distinguir se foi você que se colocou naquela situação propositalmente para alimentar, às vezes, certas coisas, né? Ou se realmente foi um não da vida. Coisas que a gente não tem controle, não aconteceu. E aí crescer com essa experiência. E quem é você quando a vida te diz não? Como você reage quando a vida te diz não? Porque virão os nãos, né? Sim. Você pode ficar deprimido, cabisbaixo, ficar tentando receber aquele sim ali, insistindo, ou você pode aprender com aquilo, virar a página e tá tudo certo. Eu entendo que na hora de renunciar, na hora de aceitar, reagir diante dos nãos, está tudo ligado ao autoconhecimento. Tudo ligado ao autoconhecimento, não é verdade? Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos conseguir identificar o momento de parar, o momento de dizer não, pensando em algo melhor para o futuro, para não perder o foco. Não é verdade, meninas? Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Então vamos lá, vamos entender quando a gente precisa dizer não para as propostas indecentes. Quais são as propostas que vocês têm recebido aí, meninas, que vocês estão precisando dizer não, se posicionar? Como é que tá isso aí na vida de vocês? Porque nosso público, ele acho que é acima de 70% feminino. E quantas vezes vocês precisam dizer não? Nós precisamos dizer não para propostas indecentes. Como é que tá? Como é que é trabalhado isso dentro de vocês? Vai, Camila, pode falar. Eu lembrei de você falando assim. Olha, lembra se o não que você vai dizer sim para você? Eu lembrei disso agora na proposta indecente. Eu vejo em relação a isso, primeiro você precisa saber dos seus valores, né? Então, aquilo que é muito forte em cima dos seus valores se torna uma situação onde você precisa dizer não mesmo. E é não. Acabou. Não é não, né? Não é não. Não é não. Não se corromper. E aí tem situações onde você precisa ser um pouco mais firme. Não. Não é não. E tem coisas que o nosso corpo já comunica, não preciso nem falar, você olha. Tem coisas que é só você olhar. E quando você sabe que tem que dizer não, mas teu consciente fica querendo dizer sim. Aí vai humorar. Vamos orar, né? Vamos orar. E vamos falar não para pessoas tóxicas. É fácil falar não para pessoas tóxicas, porque às vezes o que tem no outro alimenta o nosso vício. Uhum. O outro alimenta o meu vício emocional. E às vezes essa pessoa é uma pessoa tóxica. Como é desafiador falar não para uma pessoa tóxica? Vocês estão conseguindo se posicionar? Consegue entender daquela pessoa que se aproxima de você? Assim, qualquer pessoa ela pode ser tóxica em algum momento. Qualquer pessoa ela pode. É muito complicado também a gente taxar, fulano é tóxico, fulano. Eu posso em algum momento tem sim, pessoas, não, dá sim, pra entender, mas existem pessoas que são tóxicas o tempo inteiro, que só se aproxima e te causa o quê? Temos polêmica, temos polêmica. Sim, tô gostando, vamos lá. Existem pessoas que de fato têm comportamento até mesmo proposital, e vem a questão de personalidade também, né? Vamos dizer, pessoas narcisistas e tal. Então assim, existem pessoas que de fato elas são tóxicas.
E existem situações que a gente pode, em um momento, para aquela pessoa, no momento a qual eu me posiciono e posso ser um pouco, como é que eu vou te dizer? Um não que eu posso dar para uma pessoa, ela pode achar que para ela ela pode não gostar. E para ela eu posso ter sido tóxica, mas não, eu estou me protegendo. Sim. Então depende também assim, do contexto. Qualquer pessoa. E aí vai mais na questão do quê? Dos seus valores. Porque às vezes o que é um valor pra mim, que pode me ferir, que pode me machucar, pra você não. Pra você pode ser tudo normal. Vamos falar também na questão da comunicação. Pela minha personalidade, eu sou muito firme pra algumas coisas. Que às vezes eu posso estar me comunicando, pra mim tá tudo certo. E pro outro não. A questão da comunicação, você mesmo falou. Que o outro vai interpretar. Eu sei do que eu falei, mas o que o outro ouviu? Eu costumo, dessas pessoas tóxicas, que eu já consigo identificar, Sim. Eu costumo, eu dou o primeiro sim, dou o segundo sim, tento mostrar que não é dessa forma. Aquelas pessoas que se aproximam só para reclamar, para tentar sugar. Existem, gente, existem, existem. E quando eu vejo que não quer mudar, não quer se ajudar, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer se ajudar. Cortar é não mesmo. É isso aí. Não posso, não vou, não quero. E acabou. Não. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quem é você quando a cortina fecha, quando a luz se apaga? Você está conseguindo dizer não para o seu pecado de estimação? Como é que tá isso? Silêncio, silêncio. Porque todos nós temos os nossos pecados de estimação. E quantas vezes a gente precisa renunciar aquilo, eu vou falar prazer, mas no sentido daquilo que traz um sentimento bom, traz uma reação boa no nosso organismo, não sexualmente falando, não estou falando de prazer sexual, estou falando de prazer de liberação de hormônio no organismo. Quantas vezes você precisa dizer não para o seu pecado de estimação? É muito fácil renunciar quando você já tem claro a sua missão. Isso vai me levar para próximo da minha... É muito fácil renunciar a dizer não, né? Por essas situações, quando nós temos claro a nossa missão. Isso vai me levar para perto da minha missão, isso vai me levar a cumprir o meu propósito. Essa é a forma de avaliação, a minha autoavaliação é dessa forma. Isso me aproxima do meu objetivo? Correto. Né? Porque o pecado da gula, a gente vê a gula como um pecado. Tem gente que come muito e falar não para isso aí. Nossa, hoje eu olho para o alimento e eu pergunto, isso me aproxima do meu objetivo? O pessoal que convive comigo, que está vendo isso, eu sempre faço essa pergunta, né? Isso me aproxima do corpo que eu quero ter? Isso me aproxima da pessoa que eu quero ser? Da saúde que eu quero ter? Da saúde que eu quero ter. Se eu olhar para a minha vida daqui 10 anos com os hábitos que eu tenho hoje, se eu não aprender a me posicionar e dizer não para o prazer momentâneo, para os meus pecados de estimação, será que eu vou ser a pessoa que eu quero ser no futuro? Seu comportamento hoje, ou a sua falta de posicionamento, te aproxima ou te afasta da pessoa que você quer ser? E que a gente pode falar sobre isso? Refletir sobre o que você quer. Refletir. Eu particularmente também procuro muito ver o que me aproxima e o que me afasta de Deus. E isso acaba gerindo para todas as áreas da minha vida. Sim. Vamos focada aí, comercial Aliança Brasil. Um beijo para vocês, galera. Proteção veicular, como você nunca viu, pode acionar Aliança Brasil. Muito bom, muito bom. Aliança Brasil, nossos parceiros, pessoal que eu amo de paixão. Ontem eu estava lá com eles e a gente estava falando exatamente sobre dizer não para os alimentos, né, Aline? Como é que a gente fala não para aquilo que dá prazer? Sim. Isso me aproxima dos meus objetivos? Quem é você quando a sobremesa tá boa, o bolo de chocolate está ali na frente e a gente tem um desafio muito grande lá porque as coisas boas chegam muito fácil. Então quem é você quando o bolo de chocolate está na sua frente e você tem objetivos? Você consegue dizer não? Dizer não para preguiça, às vezes, né? Para procrastinação. Quem é você? Quem é você quando a cortina se fecha? Quantos nãos você não está dizendo e está dizendo... Quando você não diz não para uma coisa, você está dizendo sim para outra. E aí, como que você está reagindo? Quem é você? Quando a luz se apaga e as cortinas se fecham.
Gente, a gente quer agradecer a presença de vocês. Dizer que nós estamos muito felizes, né, Camila, por estar aqui de novo no estúdio. Foi uma semana muito abençoada, cheia de conhecimentos que a gente vai compartilhar ao longo dos nossos programas. O mundo mudou, mas e você? Geração CEIMPRO Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração CEIMPRO e EAD IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração CEIMPRO. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração CEIMPRO e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Vamos encerrar, infelizmente, acabou mais um programa. Esperamos ter contribuído. Reflete. Já temos o tema de semana que vem? Não? Já temos o tema? Não, a gente vai divulgar durante a semana nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no programa.reaja. Isso no Instagram. E um dia abençoado para vocês e até a próxima. Beijo. Beijo. É vazio? É brinde? Atenção. O que a gente vai fazer? Encerramento de novo. Gente, muito obrigada.